Pessoal, aula número 11 de matemática, medidas exatas e aproximadas. Na aula de hoje, nós trataremos especificamente de medidas aproximadas. Nem sempre, quando nós precisamos medir alguma coisa, nós utilizamos a medida exata. Algumas vezes é preciso aproximar a medida, né? Ou, se nós fôssemos fazer a medida exata, nós precisaríamos de papel, de lápis, de uma calculadora. Então, medida aproximada nos ajuda, facilita resolver situações simples e práticas do dia a dia, onde nós não precisamos, não há necessidade da medida exata. Antes de passarmos para a página 79 da apostila, o professor vai falar para vocês um pouco sobre medidas. Quais são as medidas que nós utilizamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, as mais utilizadas. Vocês se lembram, numa aula anterior, que nós falamos sobre medidas, né? Unidades de medida são grandezas que compõem o sistema métrico decimal. O sistema métrico decimal, então, é o sistema de medidas. Hoje vamos rever algumas das unidades de medida mais importantes para resolver problemas matemáticos, certo? Tem algumas unidades mais importantes que nós utilizamos mais no nosso dia a dia, outras menos, mas é importante a gente conhecer todas. O professor vai falar um pouco sobre cada uma delas aqui, de maneira muito rápida e sintética, né? O professor vai fazer um resumo, só para que vocês tenham uma visão do sistema métrico decimal. Então vamos conhecer algumas unidades de medida. Nós temos, por exemplo, medidas de superfície ou área. Por exemplo, o pedreiro vai colocar piso lá na varanda da sua casa. Ele precisa saber quanto mede aquela superfície, quanto mede aquela área. Na situação da aula anterior, os meninos precisavam forrar uma placa de isopor. Vocês são lembrados? Então era preciso medir a superfície daquela placa, a área daquela placa, para saber, certo? Muito bem. Nós temos medidas de volume. Medidas de volume. Você precisa saber, por exemplo, qual é a capacidade da caixa d'água da sua casa. Quanto cabe de água dentro daquela caixa d'água, de uma piscina, enfim, né? Medida de volume. Nós temos ainda medidas de tempo. Você precisa saber quantos minutos você gasta para fazer a lição, o tempo de duração desse vídeo que você está assistindo, o tempo de duração da aula, quantos dias faltam para o seu aniversário, quanto tempo falta para o final de semana, enfim, né? Medidas de tempo. Nós temos várias formas de medir o tempo, né? Medidas de comprimento. Aliás, na aula anterior, os meninos precisavam medir, na verdade, o comprimento da placa, né? Eles precisavam saber o comprimento da placa ali, justamente para determinar a área daquela placa de isopor, né? A largura, a altura da placa ali, para poder determinar a área. Veja que uma medida também às vezes se relaciona a outra. Medidas de capacidade. A capacidade de uma garrafa de refrigerante, de uma garrafa de café, de uma xícara, etc. Né? E medidas de massa, que mede o peso, né? O peso de um pacote de farinha, de um pacote de arroz, o peso do seu corpo, o peso da sua mochila, etc. Né? Vamos lá conhecer então algumas unidades, alguns símbolos, né? O nome da unidade de medida e os símbolos mais utilizados. Então nós temos aqui a medida de comprimento. Na medida de comprimento nós usamos o metro, certo? Depois nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro, o que vem depois e o que vem antes do metro, né? Um metro multiplicado e um metro dividido. Nós temos aí o centímetro, né? Quando nós dividimos o metro. Nós temos o quilômetro quando nós multiplicamos o metro. Claro que existem outras, mas o professor fala aqui das principais. Depois, medida de capacidade, o litro, né? Por exemplo, você tem aí 1 litro de óleo, mas você pode ter um recipiente que contenha menos de 1 litro. A unidade de medida é o litro, mas aí é o submúltiplo do litro, que é, por exemplo, mililitro, certo? Que nós utilizamos, né? ml, por exemplo.
Tem o litro, mililitro. Medida de massa, o quilograma, né? Nós utilizamos o quilograma. Aqui tem os símbolos dessas unidades de medida. O quilograma. Mas nós temos ainda, né? Nós utilizamos no nosso dia a dia, por exemplo, ah, quantos quilos, né? E quantos gramas, certo? O quilograma e o grama, que vem antes do quilograma. É um quilograma dividido, certo? Medida de superfície. Para medir uma superfície, então, nós utilizamos o metro quadrado, que é para medir, por exemplo, a superfície da varanda da sua casa para o pedreiro colocar piso lá. O pedreiro sabe muito bem calcular a medida de superfície, calcular a área de um lugar, certo? Mas nós utilizamos também para medir o terreno, para medir a fazenda, o tamanho do Brasil, etc., né? Aí nós temos o metro quadrado, nós temos para medir, por exemplo, a folha de um caderno, nós utilizamos o centímetro quadrado. Para medir, por exemplo, o tamanho do nosso bairro, o tamanho da nossa cidade, nós utilizamos o quilômetro quadrado. Para medir a superfície da nossa varanda, a área da nossa varanda, nós utilizamos o metro quadrado e assim por diante. Então, tem os múltiplos e submúltiplos. Medidas agrárias, né, para medir fazenda, que é o área. A gente fala assim, essa fazenda tem 100 hectares. Essa nós não vamos falar dela porque nós não utilizamos muito, isso é muito específico, né, dos técnicos que trabalham nessa área. Depois nós temos a medida de volume, que é o metro cúbico, para medir, por exemplo, qual é a capacidade de uma piscina, quanto de água cabe dentro de uma piscina, dentro de uma caixa d'água. Na nossa conta de água vem aí a quantidade de água que nós gastamos durante o mês. Ela vem em metros cúbicos, certo? Para medir a área metro quadrado, porque é um quadrado de 1 metro, né, de lado. Para medir o volume é metro cúbico, porque é um cubo de 1 metro de lado. Depois nós temos a medida de tempo, que nós temos os segundos, né? Mas aí nós temos hora, minuto e segundo. Muito bem, vamos lá para a página da sua apostila agora, onde tem a atividade do dia de hoje. Olha aí, então nós vimos que em algumas situações do dia a dia basta saber a medida aproximada. No caso aqui, ela precisa fazer cortinas de 2,75 metros, 2,75 metros, certo? Como ela vai fazer então? Dividir 15 por 2,75? Uma forma de fazer é aproximar para 3, né? Eu já aproximo, faço uma medida aproximada e divido porque aí facilita. 15 por 3, 5. Facilitou, né? Nós temos aqui então alguns rótulos e tem algumas medidas aqui. Aqui tem medida de capacidade, aqui tem, por exemplo, o dinheiro, né? Nós temos medida de massa, certo? É preciso, olha aqui, ó, é medida de capacidade, não, o volume, né? Quanto cabe dentro de cada recipiente, a capacidade de cada recipiente mesmo. O quilo do pacote de batatinha, enfim. Você vai analisar essas medidas aqui, certo? Essas informações que você tem para você colocar na tabela. Que nós temos aqui algumas tabelas com algumas unidades de medida. O real, que mede o dinheiro, né? O litro e o quilograma. Você vai colocar cada coisa, né? Cada informação na coluna correta da tabela. O número dado lá, qual foi o número, se ele está entre este ou aquele, se está mais próximo aqui ou se está mais distante. Tá bom? Preencham as tabelas. Depois aqui vocês vão fazer, né, estimativas, né? Aqui vocês vão utilizar a calculadora através da estimativa. Vocês primeiro vão 873 dividido por 9. Você pode, de repente, aproximar aqui. 873 você pode aproximar de quanto? Pode aproximar de 900, não é? Está mais perto de 900. 900 dividido por 9, aí fica fácil fazer. Então, a estimativa aqui é 0,50 ou 100?
certo? A estimativa 900, se eu aproximei para 900, 900 dividido por 9, porque eu aprendi a fazer aproximação na aula anterior. 900 dividido por 9 dá 10, dá 100. 900 dividido por 9 dá 100, dá 10 não, dá 100. 900 dividido por 9 dá 100, né? Então, qual é a estimativa? 100. Depois, com a calculadora, então, você vai calcular o resultado exato. 525 dividido por 5. Eu posso aproximar aqui, então, de qual número? Eu posso aproximar de 500. 500 dividido por 5. 500 dividido por 5 vai dar aproximadamente quanto? 100, 150 ou 200? 500 dividido por 5, pega 500 e divide por 5. 100 mais 100 mais 100 mais 100, né? Vai dar quanto, então? 500 dividido por 5. 100, 100, 100, 100. Deu 100, né? 500 dividido por 5, eu decompus o 500 ali, deu 100. Então, aproximadamente 100. Quando eu faço o cálculo exato, aí você vai fazer com a calculadora e colocar o cálculo exato aqui. Muito bem, bom trabalho para todo mundo. Façam primeiro a estimativa, depois o resultado exato. Essa aula ficou um pouco comprida, um pouco longa, mas era preciso falar um pouco sobre as unidades de medida antes também, tá bom? Bom trabalho para todo mundo.